Sabe, eu tava pensando aqui antes da gente começar, como é que um gigantesco hospital construído no interior do Kentucky para salvar milhares de pessoas da temida peste branca acaba virando o epicentro absoluto do turismo paranormal americano. É uma transição bizarra, né? Muito. E não é só isso. No meio do caminho, esse mesmo lugar quase se torna a base para a maior estátua de Jesus Cristo do mundo. E que, entre uma coisa e outra, ainda conseguiu sediar um festival de heavy metal extremo. Sabe, é uma das trajetórias arquitetônicas mais absurdas que se pode imaginar. Exatamente. Então, hoje a nossa missão nesta imersão profunda é justamente desemaranhar essa loucura toda. A gente quer separar a dura realidade médica dos mitos aterrorizantes que cercam um dos edifícios mais infames dos Estados Unidos, que é o Sanatório de Waverly Hills. E para montar esse quebra-cabeça, a gente trouxe uma pilha de fontes fascinantes, não é? Com certeza! Temos desde documentos históricos e plantas lá da Waverly Hills Historical Society até relatórios bem detalhados de investigações paranormais, tipos do grupo Las Spirits. Também vamos analisar as resenhas sobre o livro de suspense ficcional Quarto 502, da autora Mia Sardini. Ah, esse livro é bem famoso nesse nicho. Sim. E também pegamos avaliações do site Rotten Tomatoes sobre o documentário Spooked, além de artigos do site Segredos do Mundo e diversos registros médicos daquela época. É o tipo de material perfeito para nossa análise profunda, porque locais que abrigaram um volume imenso de dor humana e isolamento, como antigos sanatórios, eles são como ímãs naturais para o folclore. Com certeza. A arquitetura imponente, o silêncio que fica depois que as portas fecham e a própria tentativa da sociedade de lidar com a mortalidade em massa. Tipo, tudo isso cria uma verdadeira tempestade perfeita para o surgimento de lendas. Olha, vamos mergulhar direto nessa tempestade, porque é graças à cultura pop que o nome Waverly Hills é mundialmente conhecido hoje em dia. Ninguém procura pelo valor arquitetônico, né? Exato. Se alguém buscar por esse lugar na internet hoje, a primeira página de resultados não vai ter absolutamente nada sobre a história da medicina. Tudo gira em torno do nosso fascínio humano pelo macabro, sabe? Sim, o foco é totalmente outro. Documentários focados em assombrações, tipo Spooked, e programas de televisão como Ghost Hunters carimbaram esse prédio como um dos locais mais mal assombrados do planeta. Mas o que mais me impressiona são os números que jogam por aí. Ah, os famosos números de Waverly. Que eles apelidaram de Túnel da Morte. Esse número de 63 mil é, sem dúvida, a estatística mais martelada sobre o Waverly Hills. É o que todo mundo repete. E quando você tem uma estatística grandiosa assim, as histórias que acompanham isso tendem a ser igualmente cinematográficas, sabe? O folclore sempre cresce em volta disso. Exatamente. O próprio folclore ao redor do famoso Quarto 502 é o maior exemplo de como o mito se retroalimenta. Ah, o Quarto 502. Ele é tão famoso que até rendeu literatura, certo? Eu li nas nossas notas sobre aquele thriller da criminóloga Mia Sardini. O livro se chama justamente Quarto 502. Isso mesmo. A protagonista é uma enfermeira. Sim, a Mary Ann Harper. No livro, ela é uma enfermeira que engravida fora do casamento e começa a viver um verdadeiro pesadelo paranormal dentro de um hospital superlotado. Um lugar onde a morte é basicamente a rotina diária. E a autora, a Mia Sardini, ela construiu essa narrativa bebendo direto de uma das lendas mais enraizadas lá de Waverly Hills. A da enfermeira real, né? Exato. A história popular, que é repetida exaustivamente em fóruns de internet e tours, diz que uma enfermeira real, frequentemente chamada de Mary Hillenberg, teria engravidado no final da década de 1920. E dizem que foi de um médico de lá, não é? Isso. Possivelmente de um médico casado do sanatório. Segundo a lenda, ela ficou desesperada e teria se enforcado em uma luminária exatamente no quarto 502. Nossa! E pior, algumas versões mais sombrias até sugerem que o próprio médico forjou o suicídio após um procedimento de aborto mal sucedido. Gente, é um enredo digno de Hollywood total. Mas, lendo os relatos dos caçadores de fantasmas, a lenda consegue ficar ainda mais gráfica. Eu me deparei com a menção a uma certa sala de drenagem. O que exatamente era isso que eles descrevem com tanto pavor? Essa é talvez a lenda mais visceral de todas as que cercam o lugar. A história conta que,
Bem próximo ao necrotério do hospital, existia uma sala de concreto equipada com canos estranhos e ralos bem grandes no chão. E o que dizem que faziam lá? O mito afirma que os funcionários do hospital penduravam os corpos dos pacientes recém-falecidos, abriam os peitos deles e deixavam os fluidos infectados drenarem por esses ralos. Meu Deus! Mas por que eles fariam algo tão bizarro? A justificativa macabra para isso, segundo o folclore, seria que, ao drenar o sangue e os fluidos, os corpos ficariam mais leves para serem transportados túnel abaixo. Nossa, isso soa como um matador humano. Literalmente. Certo, vamos desempacotar isso. Quando somamos toda essa história aos relatos paranormais modernos, o cenário de terror fica completo. Sem dúvida. Fica a tempestade perfeita. O grupo de investigação Les Spirits, por exemplo, relatou experiências de arrepiar o cabelo lá dentro. Eles usaram câmeras térmicas, medidores de campo eletromagnético e afirmam, categoricamente, ter captado pessoas sombra densas pelos corredores, além de picos inexplicáveis de energia. Sim, o equipamento deles enlouqueceu lá, segundo o relatório. E sem falar no time. O suposto fantasma de um garotinho que teria caído do telhado e que hoje brinca com bolas de couro deixadas pelos visitantes lá nos corredores vazios. Exatamente. O relatório da Las Spirits classifica todos esses eventos como evidências de alta credibilidade para a equipe deles. Eles descrevem essas figuras sombrias que bloqueavam a luz de forma completamente sólida. É de dar aquela frios mesmo. E quando você junta o fantasma de uma criança brincando, uma enfermeira com uma história trágica, salas de drenagem de sangue e 63 mil mortos, bom, você tem um monumento absoluto ao terror. Certo, mas vamos destrinchar essa história com calma. Começando por essa lenda dos 63 mil mortos. Como é que um número dessa magnitude surge do nada? É a grande questão. Porque, pra mim, é de se imaginar que isso seja a velha brincadeira do telefone sem fio, sabe? Alguém menciona um dado em um contexto, a próxima pessoa repete sem contexto algum, e quando isso cai na engrenagem da cultura pop, vira uma verdade incontestável. É exatamente o fenômeno do telefone sem fio. E, quer dizer, matematicamente falando, faria algum sentido ter 63 mil mortos em um único hospital num espaço de tempo tão curto? Se a gente analisar friamente, os números simplesmente não fecham. De jeito nenhum. Para chegar a 63 mil mortos no período em que o hospital operou, teríamos que imaginar corpos saindo pelas portas quase de hora em hora, sem parar, durante décadas. Seria uma linha de montagem da morte. Exato. E a resposta para como essa estatística nasceu exige que a gente olhe para os registros médicos oficiais de Kentucky. A verdade documentada ali muda completamente a narrativa. Então, de onde tiraram esse número astronômico? Conta pra gente. O relatório histórico revela que 63 mil foi, de fato, uma estimativa oficial do número de mortes causadas por tuberculose. Sabia, mas não lá, né? Não há. Foi o número de mortes em todo o estado do Kentucky ao longo de muitas décadas. Não dentro das paredes do sanatório de Waverly Hills. Espera aí, eles pegaram a mortalidade de um estado inteiro, englobando gerações, e espremeram tudo isso dentro de um único prédio só para dar mais impacto à lenda urbana? Precisamente isso. E nós temos os dados reais para contrastar, o que é fascinante. A autobiografia do Dr. J. Frank W. Stewart, que foi o diretor médico assistente do sanatório, traz um baita choque de realidade para essa história. E o que ele diz nos registros? Ele documenta que o pior ano de mortalidade na história inteira de Waverly Hills foi no final da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu porque houve um influxo de soldados retornando com casos muito avançados e corpos já super debilitados. Entendi, então foi o pico absoluto deles. Exato. E sabe qual foi o número total de óbitos nesse ano mais trágico da história do lugar? Caramba, essa é a definição de exagero folclórico de manual. É uma diferença brutal. Mas e as histórias mais específicas? O quarto 502 e a enfermeira Mary Hillenburg. Os índices do Estado confirmam alguma tragédia desse tipo em 1928? Novamente, os registros vitais do Kentucky desmontam o mito por completo. Quando os historiadores buscaram por óbitos, eles encontraram apenas 2 pessoas com o sobrenome Hillenburg, falecidas no estado inteiro. Nenhuma delas era ela. Não. Nenhuma delas era enfermeira, nenhuma bate com as datas da lenda, e ambas morreram muito tempo depois de o local já ter deixado de ser um hospital de tuberculose. Ou seja, por invenção. Sim, não há um único registro oficial, atestado de óbito ou boletim policial que embase a história da enfermeira enforcada ou mesmo de um suicídio pulando do telhado na década de 20.
Certo, então os números foram inflados a níveis astronômicos e a enfermeira parece ser ficção pura. Mas e a sala de drenagem? Tem gente que relata ver a sala com os próprios olhos nos tubos de hoje em dia, com os ralos e tudo mais. O que os documentos dizem sobre aquele espaço físico? A arquitetura física desmascara essa história de uma forma fascinante. Se você pegar as plantas originais de engenharia do prédio de 1924 e as revisões que fizeram em 62, elas mostram exatamente o que era aquela sala de concreto perto do necrotério. E o que era? Era uma sala de transformadores elétricos da alta tensão do edifício. Inclusive, apesar da porta de metal que isolava a sala, tinha uma gravação escrita proteção contra incêndio. Halos que o pessoal fala. Aquelas calhes enormes na parede, que eles achavam que eram para fluidos abrigarem, na verdade não canos de sangue, mas o cabeamento elétrico pesado que ligava o espaço ao painel principal de energia. Olha, isso é absolutamente revelador. Confundir uma sala fria de transformadores elétricos com um matadouro projetado para esvaziar cadáveres. É o exemplo mais perfeito de como a imaginação humana funciona, sabe? Com certeza. O cérebro preenche as lacunas. Exato. Quando as pessoas se deparam com um espaço vazio, escuro e industrial dentro de um ambiente já carregado de luto, a mente delas imediatamente preenche a falta de informação com o pior e mais grotesco cenário possível. E tem um detalhe logístico que é vital a gente lembrar. Hospitais, historicamente, não preparavam corpos para o sepultamento. Ah, é verdade. Quem faz isso é o agente funerário. Exclusividade das casas funerárias do condado. Portanto, drenar fluidos em um sanatório não faria o menor sentido médico nem sanitário. Faria espalhar a doença. Exato. No entanto, é muito importante enfatizar algo crucial aqui. Ao desmentirmos as salas de drenagem de sangue e essas dezenas de milhares de fantasmas, a gente não está diminuindo o terror real de Waverly Hills. Como assim? Porque a verdadeira medicina praticada lá dentro, nas décadas de 20 e 30, era brutal o suficiente por si só. Não precisava de fantasma para dar medo. Nossa, isso me deixa extremamente curiosa. Se não havia atividades grotescas pós-morte, como era tentar sobreviver à peste branca no auge do funcionamento desse sanatório? Lendo os artigos, eu vi que o prédio tinha uma estrutura gótica gigantesca. Como toda essa operação começou? Bom, tudo começa com a geografia de Louisville, lá no condado de Jefferson. No início do século XX, a região era cercada por pântanos muito densos ao longo do rio Ohio. E pântano significa umidade. Muita umidade. Acreditava-se que essa umidade constante era o terreno ideal para a tuberculose prosperar. E os casos começaram a explodir de forma assustadora na cidade. Eles precisavam isolar as pessoas rápido, então. Urgentemente. Aí eles compraram uma colina isolada, que curiosamente já havia sido nomeada de Waverly Hill, anos antes, por uma professora local, a Lizzie Lee Harris. Ela adorava os romances da série Waverly, do escritor Walter Scott. Sabe que é quase poético que um nome inspirado na literatura romântica britânica tenha se tornado sinônimo de uma quarentena tão mortal? E pelo que eu entendi das fontes, eles começaram com algo bem pequeno e a situação simplesmente saiu de controle, certo? Totalmente fora de controle. O projeto começou em 1910, com pequenos pavilhões de madeira projetados para abrigar só uns 40 pacientes. 40 pacientes é bem pouco. Era o começo, mas a epidemia foi tão avassaladora que em pouquíssimo tempo eles estavam internando novos pacientes em tendas de lona no meio da lama, porque simplesmente não havia mais teto para todo mundo. Tendas na lama para doentes respiratórios, que pesadelo! E foi essa pressão absoluta por espaço que levou à construção daquele colosso de tijolos que vemos hoje. Um prédio imenso de 5 andares que foi inaugurado em 1926 com capacidade para mais de 400 leitos permanentes. E sobre esse prédio de 26, lendo aquele artigo dos Segredos do Mundo, eu fiquei muito intrigada com um detalhe específico. Eles mencionam que a arquitetura em estilo gótico Tudor não era apenas para impressionar esteticamente. O texto dizia que o próprio prédio funcionava como um, abre aspas, equipamento médico, fecha aspas. Como assim a alvenaria tratava uma infecção pulmonar? O que é fascinante aqui é entender a lógica da época. Antes dos antibióticos, a teoria médica central sobre a tuberculose girava inteiramente em torno do ar fresco. Ar fresco, tipo ventilação constante? Isso. Os médicos acreditavam, piamente, que correntes contínuas de ar limpo entrariam nos pulmões e literalmente varreriam as bactérias para fora do sistema do paciente. Lavagem a ar. Exato.
Então, o prédio inteiro foi projetado com janelas gigantescas e solários imensos. Mas tem um grande detalhe estrutural aí. Essas janelas não tinham vidros. Como assim? Não tinham vidros? Eram aberturas enormes, apenas com telas finas, tipo um mosquiteiro, só para impedir a entrada de pássaros e insetos maiores. O ar fluía livremente o tempo todo. Espera um pouco. Você está me dizendo que eles mantinham as janelas sem vidro o ano todo? Mas no Kentucky venta muito e neva bastante no inverno. Sim, o clima lá é bem rigoroso. Como é possível que alguém sobreviva a um inverno severo, internado com uma doença respiratória gravíssima, deitado numa cama com a janela escancarada, recebendo a neve direto no quarto? É exatamente o oposto do nosso instinto humano básico de se encolher e buscar calor quando a gente está doente. É chocante para nossa visão moderna de medicina, com certeza. Mas esse era o protocolo rígido e inquestionável de Waverly Hills. Podia fazer sol escaldante, chuva torrencial ou tempestade de neve, os pacientes não saíam dos solários abertos. Mas eles não morriam de hipotermia? Eles eram cobertos com camadas e mais camadas pesadas de cobertores. E isso, curiosamente, nos leva a um detalhe histórico incrível e pouco falado. Qual? A necessidade de manter esses pacientes aquecidos sem fechar as janelas do sanatório foi o que inspirou a equipe médica e os engenheiros locais a ajudarem a desenvolver os primeiros modelos práticos do que hoje conhecemos como cobertor elétrico. Mentira! O cobertor elétrico veio daí? Sim, a invenção nasceu desse desespero absoluto de tratar a peste branca no frio congelante do Kentucky. Uau! E a helioterapia? O artigo dos Segredos do Mundo também foca muito na exposição dos pacientes ao sol. Isso fazia parte do combo? Fazia. A teoria bactericida da época. Acreditava-se que os raios ultravioletas do sol agiam diretamente sobre o bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose. E também havia a questão da vitamina D, fortalecendo o sistema imunológico. Mesmo eles não sabendo a ciência profunda disso ainda, né? Exato. Eles não tinham a bioquímica exata mapeada na época, mas viam os resultados empíricos. É por isso que você vê, naquelas fotos históricas, crianças sentadas lá em cima. Muitas vezes crianças saudáveis, mas filhas de pacientes isolados, passando horas no telhado do sanatório tomando sol direto no corpo. Era uma tentativa preventiva. Sabe que ar livre e banhos de sol parecem até rotinas agradáveis se a gente comparar a alternativa cirúrgica. E é aqui que eu preciso muito da sua explicação técnica. Eu li os registros sobre os tratamentos cirúrgicos da época. Cirurgias. É a parte mais difícil de engolir. Os métodos soam como algo saído direto da era medieval. O que exatamente eles faziam no bloco cirúrgico de Waverly antes da penicilina ou da estrectomicina sequer existirem? A lógica cirúrgica da época se baseava no princípio do repouso absoluto. Pense no pulmão infectado como se fosse um corte profundo na palma da sua mão. Certo. Se você passa o dia inteiro abrindo e fechando a mão, o que acontece? A ferida é constantemente esticada e nunca cicatriza. Vai ficar sangrando. Exato. O pulmão, ao respirar, está em constante expansão e contração. Então os médicos concluíram que, para o tecido pulmonar cicatrizar as úlceras da tuberculose, ele precisava literalmente parar de se mover. Mas, espera. Como se faz um pulmão parar de se mover sem matar o paciente por asfixia? Eles colapsavam um pulmão doente de propósito. O primeiro método, e mais comum, era o pneumotórax artificial. O cirurgião inseria pequenos balões dentro da cavidade torácica do paciente, ali entre a pleura, e os inflava com ar. Balões dentro do peito? Sim, isso esmagava literalmente o pulmão infectado contra as costelas, pela pressão do ar, forçando ele a parar de expandir. O pulmão bom continuava trabalhando, claro. Meu Deus, isso já soa incrivelmente doloroso e invasivo. E se esse método do balão não fosse suficiente para esmagar o pulmão e fazer ele descansar? O que eles faziam? Aí entrava um método mais extremo, a temida toracoplastia. Era um procedimento de último recurso, reservado apenas para os casos mais graves e desesperadores. Se o pulmão não colapsasse por pressão interna dos balões, os médicos removiam o suporte externo. Como assim o suporte externo? Você diz os ossos? Exatamente. O cirurgião abria as costas do paciente e serrava, fisicamente removendo de 7 a 8 costelas da caixa torácica. 7 a 8 costelas. Sem as costelas para manter o peito armado e estruturado,
o peito simplesmente afundava de um lado e o pulmão colapsava definitivamente, sem ter espaço para inflar. Pelo amor de Deus, remover 8 costelas, como é que um corpo humano que já está devastado por uma infecção crônica consegue sobreviver a um trauma cirúrgico dessa magnitude? E a verdade triste é que muitos não sobreviviam, infelizmente. Era uma cirurgia com altíssimo índice de mortalidade na própria mesa. E o choque no sistema nervoso do paciente era tão extremo que a equipe médica nunca conseguia remover todas as costelas de uma vez só. Eles tinham que fatiar a cirurgia? O paciente tinha que passar por esse processo brutal em 2, às vezes 3 cirurgias separadas, com intervalos de recuperação excruciantes entre elas para não morrer de choque. E aqueles que conseguiam sobreviver a isso carregavam deformidades físicas bem severas pelo resto da vida. Era literalmente uma zona de guerra médica lá dentro. Nossa, é um sofrimento quase indescritível de se imaginar. E aí a história vira, porque então em 1943 surge a estreptomicina, que é o primeiro antibiótico realmente eficaz contra a doença. Um verdadeiro milagre da ciência moderna. E em poucos anos, a tuberculose deixa de ser aquela sentença inevitável e aquele colosso imenso de tijolos simplesmente esvazia. Não precisam mais dele. Em 1961, o sanatório fecha as portas oficialmente. Mas, como sabemos, você não pode simplesmente varrer um prédio gigantesco de 5 andares para debaixo do tapete. O que acontece com toda essa estrutura depois da cura? A partir de 1962, que a história do prédio adquire uns tons surreais. O estado do Kentucky reabriu o complexo quase imediatamente, renomeando para Woodhaven Geriatric Center. Um asilo, então. Isso. O foco mudou para abrigar pacientes idosos, muitos com quadros de demência severa e também pessoas com graves deficiências mentais. No entanto, o projeto foi um fracasso monumental desde o começo. Imagino que a estrutura não fosse adequada. Nem um pouco. E logo surgiram problemas crônicos de superlotação, cortes drásticos de verbas estaduais e uma tremenda escassez de profissionais de saúde dispostos a trabalhar lá. Tudo isso resultou em denúncias assustadoras de negligência e maus-tratos. A situação ficou tão insustentável que o próprio Estado se viu forçado a ordenar o fechamento definitivo de Woodhaven em 1980. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o prédio entra na sua era de ideias mirabolantes, uma atrás da outra. Eu vi nas nossas anotações que um desenvolvedor chamado J. Clifford Todd comprou tudo em 1983. E sabe qual era o projeto dele? Ele achou que aqueles corredores de cura seriam um lugar ideal para construir uma penitenciária de segurança mínima para o Estado. Prisão em um antigo hospital de tuberculose. A ironia. O plano dele era converter os antigos quartos de isolamento em celas prisionais. Isso pareceu uma boa ideia para ele. Mas a vizinhança local não aceitou de forma alguma. Houve protestos massivos da comunidade e a pressão popular foi tanta que forçou o Estado a cancelar o projeto da penitenciária. O complexo, então, ficou abandonado. Foi deixado à ação de vândalos e do tempo. O projeto de 1996 me deixou simplesmente sem palavras. Quem foi o tal do Robert Delberhaske e o que, em nome de tudo, ele planejou colocar no topo daquele telhado abandonado? O projeto Delberhaske. Ele comprou o sanatório através da fundação religiosa dele com um objetivo incrivelmente ambicioso. Ele não queria demolir o hospital de jeito nenhum. Ele queria transformá-lo no maior farol de fé dos Estados Unidos inteiros. E como ele faria isso? O plano mestre dele envolvia, acredite se quiser, construir no teto do edifício de 5 andares uma estátua de Jesus Cristo de proporções colossais. Quando você diz proporções colossais, nas notas que a gente tem, fala-se que a estátua seria maior que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Exatamente. A ideia era absurda. O projeto previa uma estrutura impressionante de 45 metros de altura e 45 de largura, de braços abertos. Seria visível a muitos quilômetros de distância lá na região. O Delberhaske orçou só a primeira fase da construção dessa estátua em 4 milhões de dólares. Só a primeira fase e o resto do prédio. Ele planejava gastar mais 8 milhões para transformar os antigos solários abertos, aqueles onde os pacientes congelavam, em um moderno centro de artes e em dezenas de capelas de adoração. Uma visão em tanto, mas, como costumam dizer, a fé não moveu as montanhas financeiras nesse caso, né? Nem passou perto de mover.
Após um ano inteiro de campanhas massivas de arrecadação de fundos por todo o país, mandando cartas e fazendo eventos, a fundação dele conseguiu angariar míseros $3.000. 3 mil de um orçamento de 12 milhões. Isso mesmo. O projeto ruiu completamente e foi oficialmente cancelado em 1997. Ele desistiu da propriedade. Uau! E se a religião não funcionou para reativar o lugar, anos depois eles tentaram algo diametralmente oposto. E é muito irônico pensar que um lugar construído essencialmente para oferecer silêncio absoluto, ar puro e repouso aos doentes, foi alugado em 2007 para sediar o festival Sounds of the Underground. A ironia máxima. Total. Nós estamos falando de bandas de metal extremo como Hatebreed e Lamb of God, tocando em decibéis altíssimos na propriedade de um antigo sanatório. E o resultado foi exatamente o que você imaginaria. Como seria de se esperar, o barulho brutal das guitarras distorcidas enlouqueceu a vizinhança tranquila de Louisville. Imagina as janelas tremendo a quilômetros dali. As reclamações da comunidade, inclusive denúncias à polícia, foram tantas e tão enfáticas que colocaram um ponto final imediato nessa curtíssima e barulhenta carreira musical do antigo sanatório. Foi o primeiro e último show lá. O que, no fim das contas, me traz a uma pergunta que acho essencial. Com tantos fracassos consecutivos, tipo asilos negligentes sendo fechados, prisões canceladas por protestos, estátuas faraônicas que não saíram do papel e shows de metal embargados, como é que esse marco arquitetônico gigantesco ainda está de pé? Como ele escapou da bola de demolição, que, convenhamos, é o destino de 99% desses prédios antigos e problemáticos nos Estados Unidos? Se conectarmos isso ao panorama geral da preservação histórica, a resposta é fascinante. A sobrevivência física de Waverly Hills até os dias de hoje se deve a um pragmatismo brilhante. Em 2001, um casal chamado Tina e Charlie Mattingly comprou a propriedade inteira. E eles fundaram uma organização sem fins lucrativos chamada Waverly Hills Historical Society. A sociedade que emitiu alguns dos documentos que a gente leu. Exato. Só que em vez de lutarem contra a lenda urbana ou tentarem apagar o folclore bizarro e mentiroso que envolvia o prédio, eles tiveram uma sacada genial. Eles perceberam que o mito do terror era, na verdade, o maior capital que o lugar tinha. Pera, eles abraçaram a lenda. Basicamente pegaram toda aquela história inventada da sala de drenagem de sangue e usaram isso para financiar o conserto do telhado? Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles estruturaram um sistema super engenhoso para o prédio. Durante o dia, sob a luz do sol, eles oferecem visitas guiadas estritamente históricas. Nesses tours, os entusiastas podem aprender tudo sobre a arquitetura Tudor, a origem real do cobertor elétrico e as difíceis condições médicas dos pacientes nos anos 20. Um museu a céu aberto. E à noite? À noite a pegada muda. O prédio é entregue totalmente ao fascínio do macabro. Eles cobram o ingresso de equipes de investigação paranormal, tipo a Last Spirits, oferecem caminhadas na escuridão pelo infame Túnel da Morte. Aquele que era só um túnel de suprimentos, né? Exato. Na verdade, era apenas um túnel prático para transporte de suprimentos e, claro, remoção discreta de corpos longe dos olhos dos outros pacientes. E no mês do Halloween, a cereja do bolo. Eles transformam grande parte do sanatório em uma gigantesca e lucrativa casa assombrada comercial. E o dinheiro disso vai para onde? Pelo estatuto legal da organização deles, cada centavo gerado por essas atividades de terror é reinvestido exclusivamente na estabilização física, restauração das centenas de janelas e na preservação estrutural do edifício histórico. Sabe, é uma dinâmica fascinante e, honestamente, levanta uma reflexão muito profunda para quem acompanha essas histórias de perto. Com certeza levanta. Pensem a respeito disso. Transformar a dor real de milhares de pacientes, pessoas de verdade que viveram cirurgias brutais e isolamento congelante longe da família, em uma atração turística cheia de gritos fingidos e fantasmas de borracha. Será que isso seria uma forma de desrespeito à memória dessas pessoas? É um dilema ético
pesado. Ou será que essa abordagem, embora bem incomum e um pouco bizarra, é a estratégia mais pragmática e eficaz para garantir que as gerações futuras jamais esqueçam o que aconteceu ali? É como se fosse uma relação simbiótica inesperada, sabe? O falso salvando o real. Exato! O folclore de terror não tem absolutamente nada a ver com a realidade médica rigorosa e triste da época. São duas coisas totalmente distintas. No entanto, sem o dinheiro dos caçadores de fantasmas e desses apaixonados por histórias de terror de Halloween, as paredes originais que abrigaram os verdadeiros pacientes e os médicos corajosos já teriam virado pó há muito tempo. Seriam só escombros num loteamento. Seriam demolidas como tantas outras. Será que o nosso fascínio sombrio pelo medo e por lendas é o que acaba, no fim das contas, sendo o maior salvador da nossa história? Fica a reflexão para quem nos ouve. Muito obrigada por acompanhar mais esse mergulho nos mistérios da história. Até a próxima imersão profunda. Você ouviu mais um episódio do Rádio Café e Chocolate. Direção e produção, Fabrício Moreira.